E nós estamos numa série de mensagens sobre os princípios através dos quais os batistas têm sido reconhecidos ao longo da história. Temos enfatizado que o conhecimento desses princípios, a compreensão desses princípios é muito importante para que a gente possa compreender a fé que abraçamos. E por que nós decidimos abraçar, dentre tantas possibilidades de ser cristão, o jeito batista de ser cristão. Temos defendido uma adesão ao ser cristão batista por princípios, né? São estes princípios que nos fazem ser um povo só, até porque o povo batista é um povo muito plural, já falamos, isso tem a ver com a nossa liberdade de consciência. Então você pode entrar numa igreja batista e o culto ser de um jeito. E você pode entrar numa outra igreja batista e o culto ser completamente diferente, porque não é o estilo de culto que nos faz batistas. O que nos faz batistas são os princípios que defendemos, e que defendemos historicamente. E é através daquilo que está exposto na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira que nós temos refletido a respeito destes 6 princípios. E hoje o princípio que vamos estudar é o princípio da responsabilidade individual diante de Deus. Nós já falamos sobre a Bíblia, como única regra de fé, prática, conduta. Já falamos sobre a igreja como uma comunidade de salvos, devidamente batizados, democrática, autônoma. Já falamos sobre a separação entre igreja e Estado. Que igreja? O que nós pensamos sobre a relação igreja-Estado? Vai depois no YouTube e procura se você ainda não participou, não viu essa mensagem. Semana passada falamos sobre a absoluta liberdade de consciência, também muito bacana esse tema. E hoje a responsabilidade individual diante de Deus, são 6 princípios, encerramos então no próximo domingo, são 6 princípios. Efésios 2, versículo 8, 9 e 10. Efésios 2, versículo 8, 9 e 10. Apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja em Éfeso, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos obras boas, ou boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pai, nós queremos mais uma vez, em mais um momento de adoração, queremos, Deus amado, pedir que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, e que cada um, Deus, presencialmente ou virtualmente, entenda, Deus, a seriedade dessa palavra para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança pequena lá em Aimorés, senta que lá vem história. Eu já falei para vocês que, quando eu começo a falar de Aimorés, meu mineirês aflora. Já repararam nisso, gente? Já reparei isso também. Já contei para vocês que a minha família era uma família... Você viu o Procês sair agora? Não tem, é só falar de Aimorés que a Aimorés renasce diante de mim, dentro de mim. Minha família era uma família que enfatizava muito estudo. Já contei para vocês que na minha classe tinha biblioteca. E minha família sempre incentivou muito a que a gente estudasse, a que a gente fosse aplicado nos estudos. E minha mãe fazia questão de prover para mim tudo que eu precisava para ter um ensino de qualidade, tudo. Então, chegava na época de começar as aulas, minha mãe mandava eu lá na papelaria do Quincas, porque não sei se você veio do interior, mas no interior, o comércio, a gente nunca conhece o comércio pelo nome fantasia, a gente conhece o comércio pelo nome do dono, né? Então, é assim, a papelaria do Quincas, a padaria do Acindino, o açougue do Pedro Ramos, o posto do Timburé, né? A farmácia do seu Carlinho, é assim, interior, o nome do estabelecimento é o nome do dono, né? E lá ia eu lá para a papelaria do Quincas, naquela época em que ninguém comprava nem com cartão de crédito, nem com PicPay, era com nota promissória, você parcelava em 30, 60, 90. Minha mãe me mandava lá na papelaria do Quincas para eu escolher meu material escolar. Eu podia escolher o que eu quisesse. Vai lá, minha filha, escolhe do bom e do melhor. E eu ia lá toda frozô, escolher meu caderno de capa da Clique. Você teve caderno da capa da Clique? Pura ostentação. Minha mochila da Company. Aí, então, hein, gente?
Mochila da Company era a ostentação da ostentação. Meu lápis de cor de 36 cores, que até hoje eu não entendi para que o branco, né? Minha canetinha Faber-Castell, né? Mamãe pagava uma menina para fazer um título bem bonito nos cadernos, português, com aquelas letras bonitas, assim, colar um decalque. Essa geração nunca vai saber o que é ter um decalque em cada folha do caderno. Meus cadernos eram tudo bonitinho, tinha um decalque. O que é decalque, Annelise? Um adesivo, mas eu quero falar como era na minha época. Um decalque em cada folha do caderno, margens decoradas, tudo bonitinho. Minha mãe sempre falou, minha filha, vai lá, do bom e do melhor, para você estudar. Não tinha esforço nenhum da minha parte, eu não tinha nem condições com a idade que tinha de prover para mim mesma no que diz respeito ao material que eu precisava para estudar. Tudo era fruto do trabalho e do trabalho árduo da minha mãe. Minha mãe era mais do que o Július. O Július tinha 2 empregos. Minha mãe tinha 3 empregos. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Gente, minha mãe sempre trabalhou demais. E olha que naquela época a deficiência ainda não era a que vocês conhecem hoje, para quem conhece minha mãe, que hoje é cadeirante, mas naquela época já a enfermidade dava sinais que a atrapalhava. E quantas vezes eu vi minha mãe trabalhar de muleta em 3 empregos para dar conta de sustentar a nossa casa e de dar para a gente o melhor que a gente podia. Então, nada disso que eu tinha acesso era fruto do meu esforço, era fruto daquilo que eu paguei. Minha mãe pagava tudo por mim. Essa promissória lá do Quincas, era minha mãe quem ia pagar. Era minha mãe quem ia cancelar essa dívida, que era minha, porque quem estudar com um caderno Clique, mochila Company, lápis de 36 cores, caneta cheirosa de limão, era eu. Vocês também já sabem, lembra de canetinha cheirosa de limão? Era eu, a dívida era minha, era para o meu benefício, mas quem pagava tudo era a minha mãe. Mas tinha uma coisa que minha mãe não podia fazer por mim. O que ela não podia fazer por mim, gente? Estudar. Minha mãe podia ter pago toda a minha dívida na papelaria do Quincas. Minha mãe podia ter pagado CCAA para eu falar inglês. Mas se eu não fosse para lá estudar, nada adiantava, porque dependia de uma resposta minha a todo o esforço que a minha mãe fez para criar a gente. Dependia de uma resposta minha, atender a tudo aquilo que a minha mãe fez com a provisão que me concedeu. O que isso tem a ver, Annelise, com a responsabilidade individual diante de Deus? Hoje a gente vai começar a conversar sobre a nossa resposta à obra do Cristo. Falar de responsabilidade individual diante de Deus é referir-se a como nós respondemos à obra da salvação, que não foi paga por nós não pagamos. A obra da salvação é graça pura. Foi Jesus quem pegou a nota promissória de dívida, que era contra mim e contra você, e pagou a nota promissória. Que nós não podíamos nem se parcelássemos em 500 prestações, nós não íamos dar conta de pagar. A dívida que era contra nós. Jesus pagou a dívida. A obra da salvação é graça pura, favor que eu não mereço. É esse amor imerecido que minha mãe teve por mim e que lutou e que pagou para que eu pudesse ter o melhor que ela podia me dar. A obra da salvação é de Deus, é total e exclusiva de Deus, mas existe uma responsabilidade que é minha e sua. É como nós respondemos à obra da salvação. Como nós respondemos à obra da cruz. Annelisa é uma figura. Antes de começar o culto das 17h30, abri só um parênteses aqui, porque eu tenho que contar essa para vocês. Eu estava ali no sofá, ali do lado, ali de pé, adorando, os irmãos cantando, e ela chegou perto de mim e falou assim: como é que era o nome daquele dono do açougue lá de Aimorés? A honra, a glória. Como é que era o nome do cara do açougue de Aimorés? Aí eu, como assim? É porque eu quero usar na mensagem. Eu falei assim, gente, o que isso tem a ver? É uma figura. Normalmente eu nunca sei por onde ela vai começar a mensagem, mas ela sempre me surpreende. Lembrando do Pedro Ramos com seu açougue. E é interessante que, quando ela trouxe essa ilustração, e no momento da mensagem, quando ela pregou no primeiro culto, eu falei assim,
Miserável. Que ilustração sensacional, eu queria ter tido essa ideia, né? Enquanto ela estava estudando no CCAA, eu ainda aprendia a falar e achava que era CCAA, né? Mas, e Deus assim, ilumina a Nelisa nessas criações. Tem tudo a ver porque a mãe dela tinha pagado todo o preço para que ela pudesse estudar, mas a escolha do estudo era ela quem tinha que fazer. Da mesma forma, Jesus pagou todo o preço que nós não tínhamos condições de pagar, mas aceitá-lo como Salvador é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa porque não existe outra forma, a salvação não nos é imposta. John Locke, filósofo, vai dizer que Deus mesmo não irá salvar alguém a menos que este o queira, deseje. E quando nós pensamos sobre responsabilidade individual diante de Deus, um dos textos que nos veio, nos saltou, foi o texto do Walter Schurden, a página 20 do livro Quatro Frágeis Liberdades. Ele diz assim: a liberdade individual é a afirmação histórica do direito e da responsabilidade inalienáveis de cada pessoa em se relacionar com Deus, sem imposição de credos, interferência do clero ou intervenção do governo civil. Existe toda uma relação, quando nós pensamos nos princípios que regem a fé batista, eles iniciam pela Bíblia Sagrada e passa pela igreja, que é aquela que se comunica por meio da Bíblia Sagrada, mas passa pela igreja, lembrando a igreja que ela não pode ser atrelada ao Estado, porque a igreja e o Estado têm competências diferentes, e a voz da igreja é a voz profética, inclusive quando o Estado age contrário àquilo que a nossa fé diz, e ela passa por essa separação e entra num assunto chamado absoluta liberdade de consciência, onde apesar de sermos comunidade, nós somos indivíduos, nós somos seres diferentes e temos consciências diferentes e somos livres na nossa consciência, e a partir dessa liberdade, com consciência que somos livres na nossa consciência, entendemos que há uma responsabilidade individual diante de Deus. Uma responsabilidade de respondermos à obra da salvação. Então, vamos pensar sobre isso. Primeiro, vamos pensar sobre a obra da salvação. Paulo, aqui na Epístola aos Efésios, eu preciso abrir um parênteses apenas para quem está nos ouvindo, nas pesquisas mais recentes bíblicas, há alguma dúvida ou falta de consenso se essa carta é de Paulo mesmo ou não. Há quem vá considerar a Epístola aos Efésios uma carta deuteropaulina, posterior à vida de Paulo, mas o que nós sabemos é que quem a escreveu, tenha sido o apóstolo Paulo ou não, atribuiu a sua autoria a Paulo. Tá? Fecha os parênteses apenas por uma questão de honestidade teológica e de estudo bíblico. Quem escreveu, tenha sido Paulo ou não, faz uma coisa muito interessante aqui na Epístola aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos são doutrinários. Nos 3 primeiros capítulos, o autor da epístola deixa claro como foi que Cristo fez a obra da salvação, como Cristo consumou a obra da salvação. Ele vai dizer sobre como Cristo é a resposta de Deus para a nossa condenação eterna e como em Cristo nós somos libertos do pecado, é pela graça. O autor vai deixar claro que é graça, graça e graça pura, graça essa que nós recebemos tão somente no Cristo. Então, é algo que nos transcende. E os 3 últimos capítulos da epístola, eles dizem respeito a como nós respondemos a essa obra da cruz. Então, a primeira parte da epístola é aquilo que Deus fez por nós. Aquele preço que só Cristo pagou por nós. A notinha da papelaria que minha mãe pagou por mim. Essa é a primeira parte da epístola. Mas a última parte, a segunda parte da epístola, que são os 3 capítulos finais,
O autor se dedica a dizer como é que a gente responde a isso, como a gente responde ao amor de Deus, como a gente responde ao amor de Deus na vida comunitária, como a gente responde ao amor de Deus na relação entre marido e mulher, como a gente responde a esse amor de Deus na relação entre pais e filhos, como a gente responde ao amor de Deus na relação entre patrão e empregado. Ou seja, essa fé que transcende a existência humana, quando ela nos alcança, essa obra que é sobrenatural, quando ela nos alcança, ela promove uma mudança na esfera natural, ela promove uma alteração, uma metanoia naquilo que a gente faz, naquilo que a gente escolhe, na forma como nós agimos e reagimos no mundo. Eu preciso trazer a você também, por exemplo, a compreensão que está expressa lá na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira a respeito de salvação. Lá na nossa declaração doutrinária diz assim que a salvação ela é tanto um ato quanto um processo. O que significa isso? Ela é um ato na medida em que, naquele momento, naquele exato momento, onde você tem contato com a mensagem do Cristo, com a obra do Cristo, quando você tem aquele exato momento contato com a obra do Espírito em você, e você diz sim, eu me rendo, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora, e eu me entrego a Deus, naquele exato momento você é salvo, o Espírito Santo te batiza, e você está mergulhado na presença de Deus. Isso é um ato, é o ato de Deus ter te regenerado, te feito de novo, te justificado. Você não é justo, você é pecador, mas na hora que você aceita a obra da salvação, Deus te considera justo pelos méritos de Cristo. Esse é o ato. Mas a salvação é também um processo, na medida em que, quando eu entro em contato com a ação do Espírito na minha vida, eu começo um processo de santificação, que é o processo de transformação que nós vamos experimentando, auxiliados pelo Espírito Santo que agora habita em nós, e vamos crescendo e sendo transformados de glória em alguém melhor. Quando nós estamos falando de responsabilidade individual diante de Deus, nós estamos dizendo que o preço da nossa salvação Jesus pagou. Você não está salvo porque você subiu o convento da Penha de joelho, você não está salvo porque você faz jejum, você não está salvo porque você é bonito, você não está salvo porque você leu a Bíblia toda, você não está salvo por nada que você fez. Cristo fez tudo. Mas ao momento que você ouve sobre isso, que você acolhe isso no seu coração, você tem a responsabilidade de responder a isso com a sua fé e com as suas boas obras. E aí você é responsável por responder diante disso com uma vida devocional que te aproxime de Deus. Você é responsável por responder a isso com uma vida devocional de busca da presença de Deus, que vá fazendo com que você seja transformado à imagem de Cristo. Você é responsável com o testemunho que você vai dar para as outras pessoas a respeito da fé que você abraçou. Você é responsável por sentar no banco da escola e estudar. Jesus pagou a conta, mas agora tem algo que só você pode fazer. E é essa resposta que vai se dando nesse longo processo de santificação, onde somos transformados por Ele de glória em glória. Responsabilidade individual, a responsabilidade é a obrigatoriedade de responder pelos seus atos. Individual é aquilo que é singular, aquilo que é do indivíduo, aquilo que compete a uma só pessoa, é relativo ao indivíduo. Responsabilidade individual diante de Deus significa que o homem pode conhecer livremente a Deus e tem a responsabilidade de se relacionar com Ele. Isso é responsabilidade individual diante de Deus. Significa que não existe interferência, ou não deve existir interferência externa na sua relação com o divino. Não deve haver uma interferência externa no seu relacionamento entre o Eliede e Deus. Não existe nada. O Espírito Santo, que é Deus em nós, é um relacionamento íntimo, não é um relacionamento que cabe em uma terceira pessoa. Antigamente a gente brincava assim: ah, minha mãe é uma pessoa muito boa, quando a minha mãe morrer, ela vai para o céu. Mas se Jesus voltar antes disso, eu agarro na saia da minha mãe e subo com ela. Antigamente falava-se isso no interior, brincava-se sobre isso no interior.
Não há como eu me salvar pela ação de Ana Elisa. A responsabilidade de aceitar essa conta que foi paga e partir para estudar, nessa metáfora que nós estamos usando, ela é individual. Na hora da prova, não tem como ela fazer a prova para mim, sou eu que tenho que responder. Sou eu que tenho que me achegar diante de Deus, e às vezes a gente tem essa ideia da responsabilidade individual como algo que estivesse falando sobre juízo de Deus, como condenação de Deus, como um ato pós-morte, como o inferno. Você tem a responsabilidade individual, então ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, e Deus está preparado para te mandar para o inferno. Não é essa a ideia. A ideia, na verdade, é que toda ação com Deus, todo relacionamento com Deus, neste relacionamento com o divino, não cabe nenhuma outra interferência, ação, quer seja política, quer seja religiosa, quer seja de uma liderança espiritual, quer seja de qualquer pessoa, de qualquer doutrina. Não há entre nós e Deus nenhum outro mediador a não ser Cristo o Senhor, que por sinal é Deus. Não há a relação de outro nesse envolvimento. A responsabilidade individual diante de Deus não se limita a um possível julgamento pós-morte. Pode sim falarmos sobre isso, sobre cada um prestará contas de si mesmo ao Senhor. Mas tem a ver também com a nossa responsabilidade no agora, na vida em que vivemos hoje. Como nós respondemos a isso que Jesus fez? Responsabilidade individual diante de Deus diz respeito à resposta que você dá ao que Jesus fez. E você é responsável por exemplo, atender ou não ao convite da salvação. Ninguém pode atender por você. Você não pode decidir pelo seu filho. Eu não posso aceitar Jesus pelo Lucas e pela Aninha. Eu não posso me converter pelos meus filhos. Só você pode aceitar a obra da salvação. Só você pode ter suas próprias experiências com Deus. Só você. Você tem que ir para a sua relação com o Senhor, para ter suas próprias experiências com o Senhor. É muito bom a gente ser edificado pelas experiências dos outros. É muito bom. Muitas vezes eu fui edificada pela experiência de alguém. Eu ouvi o testemunho do outro, aquele testemunho me edificou, me inspirou, me mobilizou, não é verdade? Mas é minha responsabilidade ir para a relação com Deus para ter minhas próprias experiências, minhas experiências para contar. É minha responsabilidade, por exemplo, estudar a Bíblia Sagrada, ter tempo de oração, fazer jejum, para eu ser salva? Não, como resposta ao que Deus já fez. Não é para eu ser salva, é porque já fui. É isso que Paulo diz, nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Aquilo que eu faço hoje como resposta ao amor de Deus é ato segundo. O amor de Deus é ato primeiro. O preço que Jesus pagou é ato primeiro. Aquilo que a minha mãe fez por mim é ato primeiro. Eu ir para a escola estudar é ato segundo. É resposta ao que minha mãe fez por mim. Então, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade quando eu abraço a fé. E é sua responsabilidade quando você abraça a fé. Nós darmos bom testemunho do Deus que invocamos com as nossas atitudes. É responsabilidade. Você abraçou essa fé, você agora sai na rua se declarando cristão, bota a Cassiane quando você está no carro, né? Bota a Gabriela Rocha, que lindo! Os mais antigos colocam Matos Nascimento. Matos Nascimento, Raíssa e Ravel, sabe filho, quero falar. Mais antigos ainda, época do pastor você. Valdir, eram 100 ovelhas. As 99, né? É sua responsabilidade dar um testemunho dessa fé que processa. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade dar continuidade ao ministério de Jesus. É a nossa resposta. O Senhor me salvou para quê? Me salvou para eu ser uma bênção, para eu dar continuidade, para eu ser parte do corpo que faz diferença no mundo. Então é minha responsabilidade descobrir em Deus meus dons, talentos e colocá-los a serviço do reino.
É minha responsabilidade. Anelisa, não descobri. É sua responsabilidade. Vai atrás, pede ajuda, participa da escola bíblica, faz aconselhamento com o pastor. O que você vai fazer eu não sei, mas é sua responsabilidade. Você agora é parte do corpo de Cristo. Você aceitou Jesus. É responsabilidade da continuidade ao ministério de Jesus na terra. É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa fazermos nossas decisões e arcarmos com as consequências das nossas decisões. É nossa responsabilidade. Não dá para transferir. Não dá para poder encarnar o Adão. Foi a mulher que me deu. Foi nada. Se ela te deu uma sugestão ruim, por que você não falou não? Se ela te deu uma sugestão que não era coerente com seus princípios, você não falou com ela, olha, lamento, mas esse aí está ferindo a minha liberdade de consciência e eu não vou aceitar o que você está me oferecendo, não. Então não vem, eu não vou responder porque eu fui para a igreja e fulano deu mau testemunho e agora eu também não vou fazer mais nada. Não encarna o Adão, não. Não encarna Adão, não. Eu fui à igreja e o pastor um dia não me deu bom dia, então é por isso que eu estou... Não encarna Adão, não. Responsabilidade de responder à obra da salvação é de cada um de nós individualmente. Se fomos criados seres competentes e responsáveis, logo temos de ser livres. E somente uma mente livre pode ser responsável. Somente uma mente livre tem capacidade para ser responsável. Agora, quando a gente fala de ser responsável, nós dizemos da responsabilidade individual. O que significa isso? Já viu aquele corinho da harpa cristã, que canta assim, toma conta da sua vida. Já viu aquele corinho? Toma conta da sua vida. Não tem que tomar conta da vida dos outros. A responsabilidade é individual. É parar de olhar o problema dos outros. Você não pode ajudar, não pode resolver, então não critica. Se pode ajudar, ajuda. Se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se sabe resolver e não ajuda a resolver, está cometendo pecado. Não tem o que fazer, ora com o irmão, ora pelo irmão. Agora para de a gente falar mal dos outros, gente. Igreja não é um ambiente onde a gente fica olhando, deixa eu ver aqui, o que o irmão está fazendo. Deus não elegeu detetives da fé, detetives do céu, para fiscalizar a rede social de quem é membro da PIBG ou não. Eu falo que tem tanta vontade de passar em concurso público, que acha que lá no céu abriu concurso para investigador da polícia da fé, né? Então... estou me candidatando a esse cargo aí, investigador da fé alheia, eu vou ficar fiscalizando aqui, vou entrar no Instagram, ficar fiscalizando esse irmão. Ficar olhando aqui quem está dando testemunho, vou lá tudo dedurar para o pastor, já falei, não me dedura ninguém não. Não vem me dedurar ninguém não, que eu vou ficar nervosa com você. Negócio de ficar investigando a fé dos outros. Você viu que o outro fez uma coisa errada? O que a Bíblia diz, meu irmão? Vai lá e conta tudo, fofoca para o pastor? A Bíblia fala assim, teu irmão pecou contra ti, faz o quê? Vai, vocês estão ruins de Bíblia, hein, gente? Vai entre ti e ele só arguí-lo. E o medo de errar o versículo. E o medão de chegar lá e tomar uma resposta do irmão também, né? Mas ficou incomodado, vai lá no irmão, fala aqui, meu irmão, você está pecando contra mim, eu vim aqui te exortar em amor. Aliás, porque aí a gente já entra no outro ponto importante da mensagem. Anelisa, já que a responsabilidade individual diante de Deus, para que a gente precisa da igreja? Olha só, a responsabilidade individual diz respeito à forma como você responde à salvação e ninguém pode responder por você, só você pode responder por si mesmo, ok? Então, a nossa fé é exercida através dessa resposta individual, mas o exercício da fé cristã é essencialmente comunitário. Você responde individualmente diante de Deus, mas o exercício, a prática da fé, o desenvolvimento da fé e o desenvolvimento da nossa santificação é essencialmente comunitário. Não tem jeito, abraçou a fé cristã, abraçou uma comunidade. Por que razão, Anelisa? Por algumas questões. Primeiro, as teológicas. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo quis que a continuidade do seu ministério na terra fosse feita por uma igreja, por um povo, por uma comunidade. O Espírito Santo desce sobre a comunidade reunida. O Espírito Santo equipa a comunidade com dons para a edificação uns dos outros. O Espírito Santo envia as pessoas que são confirmadas nos seus chamados pelas comunidades.
Jesus ora pedindo ao Pai que fizesse os seus seguidores serem um coração só, serem um só, como Ele e o Pai são um. Então há razão teológica. A fé cristã é uma fé essencialmente comunitária. E tem uma outra razão que este processo de santificação, ele só acontece na mutualidade, porque a fé cristã é uma fé essencialmente ética. Ou seja, a fé cristã nos coloca princípios de vivência no mundo. E eu só consigo estabelecer um compromisso ético, se esse compromisso ético se dá na relação com os outros. A gente chama isso de mutualidade. A Bíblia está cheia dessas expressões, especialmente no Novo Testamento, uns aos outros, com ordens do tipo: amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, exortai uns aos outros, servi uns aos outros, consolai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. A nossa santificação se dá na relação com o outro, porque a santificação não é um processo através do qual, ajudado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, nós vamos sendo transformados gradativamente à imagem de Jesus. Gente, se Jesus, que é o Filho de Deus, absolutamente completo nele mesmo, Jesus não precisava de nada nem de ninguém, Jesus é absolutamente completo, santo, perfeito, Ele é o Filho de Deus, Ele é um Deus encarnado. Se Ele era essa completude toda, Ele chamou um monte de gente para caminhar com Ele. O que sobrou para mim e para você, que não somos nem metade das bolachas desse pacote? Até porque existe hoje, e essa palavra é importante, uma mensagem, uma ideia que está sondando e passeando no meio de muitos cristãos, da aceitação de Jesus, mas do repúdio da igreja. Eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. É verdade que como igreja, a gente é gente, e por ser gente a gente tem defeito, isso é verdade. É verdade que a igreja precisa melhorar em muitas coisas, porque eu e você precisamos melhorar em muitas coisas, é verdade. É verdade que nessa relação existem por vezes momentos que a gente se fere ou que a gente fere, também é verdade. É verdade que a igreja não salva ninguém, a salvação é pelo Cristo, nós defendemos isso, mas nós cremos que a transmissão da palavra da verdade, a palavra da salvação, ela vem anunciada por meio da igreja, das pessoas que compõem o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja aqui, existem dois panoramas para pensarmos igreja: a igreja física, onde nós temos a composição de um hall de membros, de um grupo de pessoas locais aqui, mas também a igreja, corpo de Cristo, que transcende essas paredes, gente que faz parte que às vezes eu nem conheço, mas que um dia vai morar no céu comigo. É verdade. Cremos que a salvação se revela pelo que nós somos de Cristo, e não pelo que a denominação diz. Isso é verdade. A salvação se revela em Jesus. Igreja não é controladora de gente, igreja é orientadora. É verdade que nós cremos que não é pelo jeito de falar, de vestir, pelos usos e costumes, pelos rituais religiosos, não é pelo nosso esforço que nós somos salvos. A igreja, essa comunidade de pessoas, é o nosso despertador, vamos dizer assim. O nosso despertador para que a gente possa se enxergar e voltar para o centro da vontade de Deus. É esse ambiente onde a gente se ajuda, porque sozinho a gente não consegue se salvar. Não há salvação individual onde eu digo assim: eu vou me auto-salvar. Não consigo. Preciso de Jesus para isso. Mas também sozinho eu não consigo caminhar ou continuar a caminhada de fé. Sozinho não dá. A gente não consegue. Aristóteles vai dizer que o homem é um animal social. Nós não conseguimos estabelecer essa relação constante da vida sem a relação com o outro, com o humano que nos interpele. E a igreja, ou as pessoas que compõem o corpo de Cristo, são esses humanos que nos interpelam. Agora, isso não se faz sem dor e sem ambiguidade, já conversamos sobre isso. Apenas para retomar, porque alguém pode estar pegando o bonde andando, né? Esse processo de santificação não é indolor, tá, gente? É dolorido. Aliás, fala um trem que faz bem para a gente que não dói. Né? Exercício físico.
Faz um bem enorme. Como é que você sai da academia na primeira semana? Parecendo que passou um trator esteiro em cima de você. Sim ou não? Você não consegue nem sentar, nem deitar, nem levantar. Eu nunca venci uma semana para saber. Né? Fisioterapia. Gente, estou fazendo fisioterapia. Eu falei com o fisioterapeuta que eu acho que ele fez o curso no campo de concentração. Só pode, gente. É uma tortura. Quando eu deito naquela maca ali, eu falo, misericórdia, quem que está aí? Você, Hitler. O negócio dói demais da conta, gente. Aí eu fico pensando, como é que você resolve uma dor com outra dor, gente? Isso não é de Deus, não. O processo de santificação não se faz sem dor, gente. Jesus nunca prometeu isso. Ele falou, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E nesse tomar a sua cruz, a vivência comunitária, tem uns irmãos, umas irmãs, que parece que eles montam de cacunda na cruz da gente. Me deixa um negócio mais pesado, não? Tem uma pessoa assim na sua vida? Não, olhe para ela agora. Muito bem, tem gente que o negócio é complicado. Mas sabe aquelas pessoas mais difíceis da gente conviver, gente? Pensa nela agora. Já falei, não olha, não cutuca, em nome de Jesus, você está em casa. Não, por favor, disfarça. Né? Aquelas pessoas mais difíceis são as pessoas que estão mais sendo usadas por Deus para trabalhar o nosso caráter. Para ajudar a gente a ser melhor. Para ajudar a gente a perdoar mais, tolerar mais, ter mais paciência. Recebo, Deus, não é não? Já falei para vocês que a igreja, como uma noiva sem mácula e sem rugas, a rúcula não chegou dessa vez. Da última vez eu falei, sem mácula nem rúcula. Né? Eu acho que a rúcula faz bem para a saúde, deixa ela quieta lá, né? A igreja como uma noiva sem mácula e sem ruga é uma promessa escatológica, vai se concretizar na eternidade. Enquanto nós estamos aqui, a noiva de Jesus, que é a sua igreja, gente, ela está enrugadinha, que não tem botox que dê conta dela. Volta e meia a gente até tenta fazer um botox, né? Fala, nossa, a igreja está enrugada demais, vamos tentar fazer uma campanha de jejum, oração, fogo do céu, fogo na terra, para essa igreja ficar melhor, menos enrugada. Menina, a gente aplica um botox assim, de muito vigor espiritual, daí passa uns diazinhos, o que acontece com o botox 6 meses depois, gente? Não continua aplicando não, para você ver o que acontece com o botox. Aplica de novo, não é assim? Tem dermatologista aqui? Tem que aplicar de novo, de novo, de novo. É assim a vida da igreja. A igreja está enrugada, a igreja está sujinha. Aí nós vamos, gente, vamos orar, gente, vamos orar, vamos buscar o Senhor. A igreja vem, aí quando a igreja busca, quando a gente ora, quando a gente se consagra, quando a gente busca na palavra de Deus, a gente vai ficando mais bonitinha. Estou me sentindo até um esteticista depois dessa. A gente vai ficando mais bonitinha como igreja. Só que se a gente parar, meu irmão, de buscar o Senhor, o que acontece com nossas rugas, gente? Volta tudo, meu irmão. Não vigia não para você ver. Volta tudo, minha irmã. A igreja, por isso que é responsabilidade nossa, como nós vamos responder. Qual vai ser o nosso compromisso com a nossa vida de oração? Qual vai ser o nosso compromisso com a nossa vida de meditação na palavra de Deus? Qual vai ser o nosso compromisso com a nossa vida de jejum? Qual vai ser o nosso compromisso com o crescimento na palavra? Qual vai ser o nosso compromisso com o serviço? Se você não se compromete, está sempre ali com esses botox espirituais, você fica muito enrugado e a igreja, consequentemente, também, porque nós somos todos parte da igreja. Ok, tá bom até aí. É porque eu peguei a sua respiração, acho que ela vai falar de novo, aí eu não vou te interromper. Pastor, já que existe absoluta liberdade de consciência e a responsabilidade é individual, então significa que nós somos a igreja do pode tudo? Não significa. Não significa que nós somos a igreja do pode tudo. Romanos 6, 1 e 2 vai dizer, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? 1 Coríntios 6, 12. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nós precisamos estabelecer e entender, compreender e viver, sabendo que nós somos o povo da ética, não da estética. Existe uma estética religiosa, se vestir como crente, levantar a mão, cortar um cabelo de um jeito diferente. Existe uma estética religiosa que é muito mais cultural do que Bíblia. Aliás, é totalmente cultural.
Existe uma estética religiosa que fala que existe os momentos de louvor, de adoração. Existe uma estética religiosa que vai te definir um dia sagrado de adoração. Mas nós não somos o povo da estética, nós somos o povo da ética. O que significa isso? Significa que nós não adoramos só quando o culto começa, nós adoramos o tempo todo. Nós somos o povo da ética no nosso lugar de trabalho, não apenas na hora do culto. Nós somos o povo da ética e não da estética, não apenas no momento do culto, mas no momento de futebol com os amigos, no trânsito. Nós somos o povo da ética. Oh Deus, nós somos o povo da ética, viu gente, do trânsito. Nós somos o povo da ética dentro de casa e não da estética. Não preciso mostrar crente que sou crente, eu sou o povo da ética. Só que aí existe uma questão muito importante, é que a nossa ética é o Cristo. Jesus é a nossa ética, é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E se eu sigo a ética do Cristo, o que vai ser puxado automaticamente com isso? A estética de Cristo, a imagem de Jesus. Mas nós somos o povo da ética, não é porque eu canto muito louvor, porque eu prego na igreja, porque eu dou aula, porque eu lidero célula, não é por isso que eu sou salvo, é pelo Cristo, é Jesus que me salva. Então, sendo o povo da ética, respeitamos muito as igrejas, as religiões, que definem uma estética religiosa, de não poder, ou de usar certos tipos de roupa, não poder usar certos tipos de roupa, de poder pregar apenas com determinados tipos de roupa. Nós respeitamos isso com relação às outras igrejas, mas nós, como igreja batista, nós somos o povo da ética, não é o tamanho do corte do cabelo, ou se tem cabelo para cortar, né? No meu caso. Não é o tamanho da camisa que vem até aqui, ou se é de blazer, ou se é de terno. Não é a estética de crente, é a ética. A ética vai dizer, inclusive, se eu, quando faço os meus negócios, o faço com a estética de crente, ou com a ética de Cristo. O que seria a estética de crente? A estética de crente é: vamos orar para a gente agradecer a Deus o dinheiro que nós recebemos. A ética é: nós não vamos receber esse dinheiro, porque esse dinheiro é de propina. Lembra dos irmãos que oraram e colocaram dinheiro dentro das partes íntimas, agradecendo a Deus depois pela propina que receberam? Nós não somos o povo da estética que ora para agradecer propina, nós somos o povo da ética que não recebe propina. O povo da ética que se nega a se comprometer com o padrão de vida desse mundo, é o povo da ética. Não é o povo que simplesmente vai, porque você é crente, eu vou para a igreja. Não, nós somos cristãos porque nós seguimos o Cristo. Isso é que nos conduz. Fico pensando, e queria que você pensasse também, como eu tenho respondido nessa minha responsabilidade individual ao imensurável amor de Deus e a tremenda obra de salvação que pela graça Ele me concedeu. Quando eu olho para a minha história de vida, eu olho para minha mãe, te amo, mãe, você é uma mulher sensacional. Minha sogra. Eu cresci vendo uma mulher que deu tudo que ela tinha. Tudo, o melhor da saúde, o melhor da inteligência, o melhor da disposição, o melhor de tudo que ela tinha, para que a gente pudesse ter uma vida digna. E eu cresci querendo honrar minha mãe, para que minha mãe pudesse olhar para mim e dissesse: essa é minha filha em quem eu tenho prazer. Queria honrar o esforço da minha mãe, para que minha mãe olhasse para mim e falasse: valeu a pena. Eu fico me perguntando se a gente tem a mesma disposição para com o amor de Deus. A gente canta que a gente não sabe dizer quanto custou os nossos pecados na cruz. A gente não canta isso? Não saberei quanto custou ver meus pecados na cruz. Não sei, mas eu faço ideia. Não é verdade? A gente não sabe porque é muito grande, mas a gente não faz ideia. A pergunta de hoje é: como a gente responde a isso? Porque não adiantava
A minha mãe me dá o caderno da Clique, a mochila da Company, os lápis da Faber-Castell, a canetinha cheirosa, e eu chegar lá na escola e eu envergonhar o nome da minha mãe. E minha mãe tem que viver a semana inteira indo lá na reunião de pais para falar do meu mau comportamento, do meu desinteresse, do meu descuido, do meu desleixo. A obra da cruz é suficiente para nos dar todas as condições de responder ao amor de Deus. Mas a pergunta que fica para nós é como nós respondemos ao amor de Deus? Nós somos filhos que envergonhamos nosso pai com a nossa indiferença, com a nossa vida espiritual, com a nossa indisciplina, com a nossa vida espiritual. Será que nós somos filhos que desonramos o nome do nosso pai com o nosso desleixo com as coisas espirituais? Será que nós somos filhos que desonramos o nosso pai porque nós não continuamos o ministério que ele nos delegou, aquilo que ele nos mandou fazer a gente não faz? Será que nós somos filhos que desonramos nosso pai e que por nossa causa o nome do nosso pai é blasfemado no mundo? O que você acha que diriam se eu fosse uma desonra para minha mãe na escola? Iriam falar, mas aquela mãe também não sabe dar educação para aquela filha, não? Mas aquela mãe também não sabe ensinar essa menina, não? Era o nome da minha mãe que ia ser difamado, ainda mais uma cidade do interior. Quem morou no interior entende. Mas quantas vezes, pela nossa irresponsabilidade, o nome de Deus é blasfemado? Quantas vezes, pela nossa falta de comprometimento com o Senhor, o nome de Deus é blasfemado? Quantas vezes, por causa da nossa indiferença com as coisas de Deus, o nome de Deus é blasfemado? O preço da sua salvação já está completamente pago. A notinha promissória ficou na cruz. O que você vai fazer com isso? Como você vai responder a isso? Que a nossa oração seja, Senhor, eu quero ser uma resposta ao teu amor. Quero ser uma resposta ao seu amor. E no que depender de mim, Senhor. Eu sei que a salvação é toda obra tua, não tenho mérito nenhum nisso. Assim como eu não tinha mérito no pagamento da conta da papelaria. Mas, Senhor, mais uma vez que o Senhor pagou toda a minha dívida, eu quero responder honrando o teu nome. Quero me comprometer contigo, quero me comprometer com o meu crescimento espiritual, quero me comprometer com o serviço na tua obra, quero me comprometer em colocar em prática os dons que o Senhor me deu. Não vou deixar minhas canetinhas guardadas no meu estojinho, não. Vou botar minhas canetinhas em prática. Foi o Senhor quem me deu as canetinhas. Não vou ficar com os meus cadernos em branco enquanto eu estou zoando na escola, não. Eu vou usar os meus cadernos, os meus dons, os meus presentes espirituais, porque foi o Senhor quem me deu os meus cadernos, para o meu crescimento, para o crescimento dos outros, para o crescimento do teu povo. Eu vou botar em prática, Senhor. Eu não vou ficar com o meu conhecimento guardado só para mim, não. Eu vou compartilhar, porque eu tenho uma responsabilidade. Eu sou responsável, eu não estou aqui no mundo irresponsavelmente. Então eu quero responder ao teu amor. Eu quero responder à tua cruz, eu quero responder ao teu chamado. Eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente pensar, para a gente orar. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como você tem respondido à obra da salvação? No que diz respeito à sua responsabilidade, como você tem respondido ao amor de Deus? Como você responde ao sacrifício da cruz? Como você responde à ação do Espírito na sua vida? Como você responde aos dons que Deus te deu? Está enterrando? Fingindo que não é com você? Como você responde ao chamado que o Senhor te deu? Como você responde a isso? Qual é a tua resposta? Só você